Olá! A partir de agora você assiste ao projeto Conexão Ciência e Cultura, uma parceria entre Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas. O objetivo é estreitar os laços entre comunidade acadêmica e personalidades do mundo da ciência e da cultura. O Conexão Ciência e Cultura conta com o apoio da PUC TV, que exibe todas as edições do projeto. Hoje, você confere a palestra do filósofo canadense Charles Taylor. Ele é conhecido por suas contribuições na área da antropologia, ética, filosofia política, história intelectual da modernidade e filosofia da religião. Acompanhe. Nós tivemos uma primeira teoria, eu diria, depois da Segunda Guerra, durante uns 40 anos, que era uma posição amplamente adotada por antropólogos, cientistas políticos, etc. E a secularização estava acontecendo no Ocidente, mas isto foi definido primariamente como o declínio da fé religiosa e a prática religiosa. Isso que eles achavam que significava secularização. E a ideia subjacente era que isso é um processo inevitável numa sociedade que está modernizando. Modernização, com isso as pessoas queriam dizer que um conjunto de desenvolvimentos que conhecem o desenvolvimento de um Estado burocrático, economia de mercado, avanço da ciência e da tecnologia, o crescimento da indústria, vivendo em sociedades que estavam comprometidas a um crescimento constante econômico e urbanização, migração, todos sabem o que são essas características que nós pensamos como modernização. E a ideia era que modernização deveria inevitavelmente levar a um declínio na religião. Ou porque a modernização inclui avanço científico e achava-se que avanço científico ia tirar a religião, ou porque a modernização significa que toda a forma da sociedade muda, as pessoas se tornam menos enraizadas nas comunidades, mais individualista, e isso também achava-se que isso ia tirar a base da religião, que tinha sido como que fosse ligado às comunidades. Religião eram as religiões das comunidades. Isso acabou sendo não sustentável. Não é só que a religião não desapareceu na forma que imaginava que ia acontecer, era também que havia diferenças tão grandes nas sociedades no Noroeste, ou seja, Europa, América, diferenças tão grandes no nível de fé religiosa e na prática. Nos Estados Unidos, muito alto, em certas partes da Europa, muito baixo. Existem partes da Europa Central, como Checoslováquia, e a parte leste oriental da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, uma sociedade comunista, onde a maioria das pessoas se declaravam ateus, e a América, 95% da população dizia que creia em Deus. Então, são sociedades modernizantes. De certa forma, os Estados Unidos era mais modernizante do que a Alemanha Oriental, mas eles tinham níveis tão diferentes de religião. Nos anos 1980, essa teoria começou a ruir, mas ninguém tinha o que colocar no lugar. O que eu gostaria de propor é uma forma alternativa de olhar secularização, que não foca somente na questão de fé e prática religiosa, mas enfoca outra questão que eu acho que nos ajuda a entender as mudanças na fé e prática religiosa. Eu diria que essa é o lugar da religião na sociedade e o lugar da religião
na vida humana. Então, vou tentar falar um pouquinho e esclarecer o que eu quero dizer com isso. Eu concordo que não é evidente quando eu falo isso. Eu acho que eu posso deixar relativamente claro. No contexto europeu, e isso também era o seu contexto como uma sociedade que veio da experiência europeia, a norma, se voltar o suficiente, era o seguinte: vida religiosa era completamente enraizada na sociedade, ou seja, pertencendo a uma sociedade e pertencendo a uma certa confissão religiosa tão interligado que você não poderia ter um sem o outro. Você estava numa certa sociedade, você era obrigado ou induzido a pertencer a uma certa religião. E isso retorna na Europa à Idade Média, onde havia uma unidade completa na aliança da Igreja Católica na Europa Ocidental, e todos os membros eram normalmente católicos, e começa a desintegrar com a Reforma, quando as igrejas protestantes entraram, e ainda mais começa a desmontar com o iluminismo do século XVIII. Desafios surgiram à religião, filosofias alternativas que não eram religiosas, antirreligiosos. Mas uma coisa que não mudou em tudo isso foi esse tipo que eu quero chamar de enraizamento de religião ou ideologia, que substituiu religião, o enraizamento disso na sociedade como um todo. Quando eu falei anteriormente que na sociedade europeia, ser um europeu ocidental, com poucas exceções, era ser católico. Depois da Reforma, havia quebra, mas se você fosse escandinavo, norueguês, sueco, seria obrigatoriamente luterano. Outras confissões, mas cada uma dessas confissões estava enraizado numa certa sociedade. Ser um membro daquela sociedade era estar naquela confissão. Depois, vamos além e olhamos os vários movimentos: o republicanismo francês, socialismo, comunismo, anarquismo, que surgiu para desafiar o cristianismo em todas as suas formas, ou a Igreja Católica. Havia a mesma estrutura que os revolucionários estavam buscando, uma nova sociedade que seria tão enraizado numa filosofia como a sociedade tinha sido antes, numa certa linha, teologia confessional. Queria refazer toda a civilização, refazer o calendário. Eles abandonaram o calendário que nos manda a vinda de Cristo, e com a Revolução, quando você chega à experiência traumática de marxismo-leninismo tomando poder na Rússia e outros países, a ideia era que nós não temos uma sociedade com visões plurais, temos uma sociedade enraizada no marxismo-leninismo, e isso que você era ensinado nas escolas. Bom, não desafiar, talvez deixava as pessoas à igreja, mas estava claro que a sociedade era enraizada nessa base. De uma certa forma, eu devo dizer, eu estou falando da camada superior, a experiência através de toda a Europa, através da América do Norte. Essa é a área. Eu vou fazer outra confissão sobre minha estreita experiência, a experiência que me marcou mais do que tudo, ser de Quebec, quebecois. Eu não sei se isso significa para você. Quebec é uma província no Canadá, mas é uma vida apática, que falamos francês no resto do país. E tivemos uma sociedade muito ligada dentro da identidade. Ser nacionalista quebecois era ser católico e vice-versa. Eu vivi isso. Não é uma teoria, é o que eu vivi.